Não se esqueça de dar o like. Como fazer meu irmão, 32, entender que ele não pode simplesmente entrar na minha casa conjugal? Meu marido, 35, e eu, 33, nos mudamos para perto dos meus pais, e meu irmão, 32, mora com eles. Sempre que visitamos minha família, sempre ligamos para eles quando estamos chegando, e também avisamos quando estamos na garagem, batemos na porta ou tocamos a campainha. Meu marido tem estado frustrado ultimamente porque meus pais e meu irmão têm uma chave reserva e a usam para entrar em nossa casa. Na maioria das vezes eles nos avisam que estão chegando, mas o tempo de chegada pode ser de 15 minutos ou várias horas. E algumas vezes isso nos pegou desprevenidos, principalmente meu marido, onde minha mãe entrou enquanto ele estava procurando roupas na secadora. Ou as poucas vezes em que ficamos presos no banheiro porque só tínhamos uma toalha para cobrir quando eles apareceram. Meu irmão me disse que estava passando por aqui depois que tivemos um desentendimento ontem. Basicamente, eu disse a ele que não quero me envolver na vida amorosa dele, pois quero que ele namore sem qualquer interferência de terceiros, já que ele tem um histórico de autossabotagem. Ele quis parar aqui, sem me dizer qual era o verdadeiro motivo, mas em vez de bater na porta, ele entrou. Quando perguntei se ele poderia bater daqui para frente, ele saiu e foi embora. Como faço para que ele entenda que isso é um limite? Eu disse a ele que esta é uma regra da casa e que gostaríamos de ter privacidade. Liguei para ele e ele me disse que não entende porque tem que bater se tem uma chave reserva. Edição: alguém apontou que seria benéfico acrescentar que tanto meu irmão quanto eu somos neurodivergentes. Ele está socialmente em uma posição mais difícil do espectro social do que eu e, portanto, ele se sai muito mal com o processamento e as configurações sociais. Embora eu tenha aprendido, e também aprendido a mascarar melhor, ele tem mais dificuldade em entender os limites e que as pessoas não estão tentando atacá-lo, etc. É emocionalmente exaustivo, mas este não é o único exemplo. Edição 2. Os pais pediram desculpas por abusar da confiança e devolverão a chave reserva. Estamos recebendo a fechadura programável com códigos, para que possamos emitir um código especial quando precisarmos de uma cuidadora de animais de estimação ou para emergências. Meu irmão ficou ofendido e foi embora quando perguntei por que ele não conseguia bater na porta para seguir em frente. Pedi a chave de volta, ele não respondeu, então vou para contato zero com ele e o bloqueei. Eu avisei a ele, antes de bloqueá-lo, que ele pode vir e ficar com meu marido e meu filho, mas que a chave dele não funcionará e ele terá que bater. E que não irei me comunicar diretamente com ele daqui para frente. Tenho a sorte de ter me casado com duas mulheres incríveis em minha vida. Conheci minha primeira esposa quando tinha 19 anos. Ambos éramos universitários do segundo ano. Ao sair da aula de História Medieval e caminhar pelo campus em direção à minha próxima aula, esta bela e angelical garota de cabelos castanhos, alguns passos à minha frente, se vira e parece querer falar comigo. Sendo um garoto tímido e desajeitado, isso não acontecia todos os dias. Eu já a tinha notado na aula antes. Ela me perguntou se eu estava na História Medieval e se tinha feito algum progresso em um trabalho para a semana seguinte. Eu murmurei sim para a primeira pergunta, e de alguma forma consegui juntar algumas frases sobre o trabalho. Caminhamos e conversamos por cerca de 10 minutos antes de seguir caminhos separados. Como um idiota, não pedi seu nome ou número. Felizmente, algumas semanas depois, após 3 ou 4 conversas semelhantes após a aula, finalmente reuni coragem para convidá-la para sair. Ela comentou que estava começando a se perguntar se teria que dar o primeiro passo. Nosso primeiro encontro foi um encontro de estudos na biblioteca, algo que se tornou rotina para nós nos próximos 3 anos. Após o primeiro encontro de estudos, concordamos em assistir a uma partida de futebol americano universitário contra um rival acirrado. A escola classificada como a número 1 do país na época, era um jogo fora de casa. Ganhamos. Como um grande fã de esportes, eu nunca havia me divertido tanto assistindo a um jogo, mas foi mais por causa de com quem eu assisti. Ainda era relativamente cedo, e eu não queria que a noite terminasse, então sugeri que fossemos ver um filme no cinema do centro da cidade. Ela queria ver um novo filme chamado Esqueceram de Mim. Rimos sem parar. Ao voltar para o campus após o filme, nos beijamos. Foi um dia perfeito. Após a formatura, ambos permanecemos na cidade em que frequentamos a faculdade e começamos nossas carreiras. Aos 26 anos, nos casamos. Éramos uma ótima combinação. Eu nunca tinha conhecido alguém tão bonita, inteligente, doce e compassiva. Ela me tornou um aluno e uma pessoa melhor. Eu era um garoto muito tímido e introvertido, e ela, extrovertida, realmente me tirou da minha concha. Eventualmente, ela recebeu uma oferta de emprego incrível que seria insana de recusar, e, 3 anos após o casamento, mudamos para uma grande cidade metropolitana perto da cidade natal dela.
3 anos depois, tivemos nosso filho, e alguns anos depois, nossa filha. Minha esposa era uma mãe incrível. Entre uma carreira pela qual ela era realmente apaixonada e ser mãe, ela muitas vezes estava sobrecarregada, mas todos nós encontramos uma maneira de fazer dar certo. Há 10 anos, minha esposa e minha filha foram tragicamente mortas em um acidente de carro. Nos próximos 2 a 3 anos, eu estava em um estado horrível de depressão e raiva com o mundo. Se não fosse pelo meu filho, acho que teria contemplado me deletar. Eu estava passando pelas ações no trabalho, a ponto de meus clientes começarem a perceber. Meu empregador, embora compreensivo inicialmente com o trauma que passei, basicamente me disse 1 ano depois que eu estava desempenhando mal e que, se fosse qualquer outra pessoa, eu seria demitido. De alguma forma, consegui me recuperar. Em um ponto, eu estava consultando um terapeuta do luto 3 vezes por semana. Depois de cerca de 3 anos, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas houve algumas brechas nas nuvens, por assim dizer. Enquanto isso, uma das melhores amigas da minha esposa, uma mulher que conhecíamos na faculdade, se mudou para nossa cidade logo depois que nos mudamos, me convidou para se juntar a ela e alguns amigos para jogar quizo em um bar local. Eu fui praticamente um recluso por 3 anos, focando na criação do meu filho e no meu trabalho, e a amiga da minha esposa só queria me ver me divertindo novamente. No início, recusei, mas ela se recusou a aceitar um não como resposta. Nesta noite, conheci cerca de 4 a 5 amigos dela, incluindo uma amiga de trabalho, e imediatamente a amiga de trabalho e eu nos demos bem. Nunca pensei que conheceria alguém que fosse mais fanático por esportes do que eu, mas o fanatismo dela por esportes é intenso. Ela faz muita cerveja caseira. Ela trabalha em uma área que eu realmente admiro. E ela é realmente linda. Eu gostei dela imediatamente. Era quase como se, de repente, eu quisesse viver novamente. Comecei a frequentar regularmente esses encontros de quizo, e, à medida que as semanas passavam, ela e eu continuamos a nos aproximar por esportes, cerveja e filmes, entre outras coisas. Eu tinha pensado se deveríamos começar a namorar, mas não sabia se estava pronto. Ela tirou a decisão das minhas mãos. Alguns meses depois de nos conhecermos, ela tinha um ingresso extra para um jogo da NBA e perguntou se eu queria acompanhá-la. Claro, aceitei. Após uma vitória emocionante do nosso time local, ela me convidou para fazer karaokê com alguns amigos dela no centro da cidade. Por algum motivo, eu aceitei. Eu nunca gostei de karaokê. Mas eu tinha coragem líquido suficiente nesta noite para cantar algumas músicas. Foi a noite mais divertida que tive em anos. Durante todo o tempo, eu não pude deixar de pensar no que minha primeira esposa pensaria de me ver fazendo karaokê. Ela nunca acreditaria. Nossa amizade continuou a crescer, se por razões infelizes. O pai dela faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Eu o tinha conhecido uma vez. Uma noite, choramos por algumas horas não apenas discutindo a morte do pai dela, mas ambas as minhas perdas. Além do meu terapeuta, ela foi a única pessoa para quem eu realmente abri meu coração e deixei minhas emoções tomarem conta. Nós realmente não tínhamos encontros sozinhos. Frequentamos muitos eventos esportivos juntos. Continuamos fazendo alguns quizos e karaokês. Por mais atraídos que estivéssemos um pelo outro, ambos passamos por traumas e concordamos que não deveríamos apressar as coisas. Por mais que gostássemos da amizade um do outro, ambos desenvolvemos sentimentos e não conseguíamos simplesmente desligar isso. Ela havia rejuvenescido completamente minha vida. Depois de alguns meses como um casal, eu a apresentei ao meu filho. Meu filho era um grande fã da NHL e eles imediatamente se deram bem por causa disso. Os 3 de nós fomos a um jogo da NHL no início do nosso relacionamento, e pela maneira como interagiram, eu sabia que isso era algo especial. Ela e meu filho conversaram por horas sobre hockey, tanto que eu poderia muito bem não estar lá. Cerca de 1 ano depois, nos casamos. Minha agora esposa e meu filho tiveram um ótimo relacionamento nos últimos 5 anos. Meu filho deu a ela um presente incrível em seu último aniversário que emocionou completamente aqueles de nós que testemunhamos. Como mencionei anteriormente, ontem foram 10 anos desde o dia em que minha primeira esposa e filha foram mortas. Com o tempo, tenho lidado muito melhor e não tenho estado quase tão deprimido. Mas até hoje, 3 datas ainda são difíceis: o acidente, o aniversário da minha primeira esposa e o aniversário da minha filha. Minha esposa percebeu ontem que eu não estava nada bem, e ela sabia por quê. Tenho pensado incessantemente ultimamente que agora se passaram 10 anos. Ambos tiramos dias pessoais do trabalho e falamos sobre o acidente, algo que já fizemos muitas vezes, mas não recentemente. Chorei pela primeira vez em um bom tempo. Minha esposa atual é minha base. Não sei se muitas mulheres se sentiriam inseguras na posição dela, com um marido que ainda de certa forma está de luto por uma esposa.
Mas ela é uma das pessoas mais gentis e pacientes que já conheci. E você precisa delas. Ela não tem ciúmes ou se sente ameaçada pela minha vida anterior. De muitas maneiras, ela é minha heroína. E ela desempenha um papel ativo na vida do meu filho e é a melhor madrasta que já conheci. Não sei por que postei isso, parece estar em todos os lugares. Talvez apenas para dizer que, por mais que a vida me tenha dado uma mão difícil, sou grato pelos 19 anos que passei com Kate e pelos 7 anos, e contando, que passei com Jenna. Ambas acrescentaram muito valor à minha vida de maneiras semelhantes, mas também muito únicas em seus próprios caminhos individuais. Se todos tivessem uma parceira como Kate ou Jenna, este mundo seria um lugar muito melhor. Minha irmã estragou meus planos de casamento e eu sou a ingrata. Minha irmã, 31, denunciou minha mãe e envergonhou meu noivo. Meu então namorado, 31, me pediu para escolher um anel, para que ele me propusesse um casamento e tivesse certeza de que eu adoraria meu anel de noivado. Havíamos concordado em fazer as coisas da maneira correta, meu namorado pedindo a permissão de noivado aos meus pais e, depois, propondo oficialmente o casamento. Enquanto isso, procuraríamos os fornecedores de casamento, para termos uma ideia do que quereríamos para o evento. Estávamos inclinados a um pequeno casamento e recepção apenas com os familiares mais próximos e depois uma festa em casa com a família toda. Meus pais esperavam um grande casamento de 200 pessoas, como o da minha irmã, o que meu noivo e eu não queríamos. Contei isso aos meus irmãos, de 35, 31 e 28 anos, e pedi-lhes que não dissessem nada, especialmente a minha mãe, que é controladora dos acontecimentos familiares, e eles concordaram. Quando meu namorado pediu permissão aos meus pais para propor casamento e eles disseram que sim, minha mãe ligou para minha irmã, para contar-lhe sobre isso. Em vez de ela apenas fingir que não sabia de nada, ela disse à minha mãe que sabia e contou tudo, desde a escolha do anel até o que planejamos. Meus pais, então, ligaram para mim e para meu noivo e nos disseram para não fingirmos mais, pois eles já sabiam de tudo. Meu noivo ficou muito envergonhado porque queria fazer as coisas direito e planejou uma proposta elaborada, mas então eles descobriram. A proposta ainda aconteceu e ficou linda. Minha irmã ainda contava detalhes para minha mãe e eles continuavam nos pressionando, então dissemos a ela que estávamos falando sério sobre fazermos um casamento pequeno. Minha mãe contou a toda a família sobre nossos planos, na esperança de nos culpar e nos fazer mudá-los. Acabamos decidindo fazer nosso casamento apenas no cartório de onde moramos. A maior parte da nossa família está no nosso país de origem. Eles não ficaram felizes por estarem longe e por eu não ter uma festa nupcial. Eu disse para minha irmã que ela estragou tudo quando me denunciou. Ela ficou chateada e achou não ter feito nada de errado. Ela queria que meus pais vissem o meu lado e o que eu queria. Minha irmã disse que suas intenções foram boas, mas eu lhe disse que ela não tinha o direito de contar, pois tudo foi contado a ela em confiança. Ela não deveria dizer nada. Agora ela é a vítima, dizendo que apenas se importava comigo e que ninguém fez isso por ela durante seu casamento. E eu sou a babaca, por não apreciar o seu ato. Vou me casar em breve e tudo que sinto é aborrecimento por ela vir ao casamento com meus pais. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha esposa, 23, está me julgando, 28, por algo que nem sabia que fiz. Olá. Então, honestamente, meu problema é bastante superficial, mas ainda me incomoda. Ambos trabalhamos como auxiliares de creche. Ela está na pré-escola e eu trabalho com crianças mais velhas, 6 a 14 anos, mas também ajudo na pré-escola. São prédios diferentes, não trabalhamos juntos. Então, eu tenho uma estagiária em nosso prédio que tem uma amiga que é colega de trabalho da minha esposa. Eu trabalho ocasionalmente com ela, já que agora estamos na mesma equipe. Resumindo, minha esposa teve um turno com essa amiga, e essa amiga conversou com a estagiária, e ela só parecia falar de mim, pelo menos foi o que a colega disse. Coisas como sou legal e engraçado, que ela gostou de trabalhar comigo. Trabalhar com crianças mais velhas não é exatamente a praia dela, mas foi mais divertido porque estávamos no mesmo grupo. Nos damos muito bem um com o outro. Que minhas instruções são precisas e úteis. E assim por diante, nada impróprio ou algo do tipo. Pessoalmente, nunca teria imaginado que ela me via assim, primeira vez que ouço falar disso.
Depois disso, a amiga dela perguntou se ela sabia que está trabalhando com minha esposa. Ela sabia, mas parecia que ela simplesmente continuou a conversa, haha. Então, indo direto ao ponto, minha esposa ficou totalmente irritada e conversamos sobre isso à noite. Eu dei meu lado da história, rimos sobre isso e tudo parecia bem. Mas ela ocasionalmente traz isso à tona para mim, isso é apenas parte da personalidade dela, ela pode ser muito ciumenta, e eu às vezes não sei como reagir. Também estou inseguro sobre a estagiária, como abordar isso. Se devo mencionar para ela ou algo do tipo. Quero dizer, eu não tenho absolutamente nenhum sentimento por ela. Acabamos de comprar uma casa, temos nosso filhote e minha vida está perfeitamente estável. Eu sou mais introvertido e não sou uma pessoa extrovertida, engraçado olhando para o meu trabalho, certo? Então estou absolutamente perdido. Nem perceberia se de alguma forma eu estivesse flertando, para ser sincero. E minha habilidade com mulheres é ainda pior, por assim dizer. Então, estou apenas sendo paranoico? É só besteira ficar chateado com isso? Algumas dicas ou opiniões seriam apreciadas. Só para eu conseguir tirar isso do meu sistema antes que minhas férias acabem. Se eu soubesse o que sei agora sobre meu marido, não teria me casado com ele. Eu, 40, e ele, 43, estamos casados há mais de 5 anos. Antes do casamento, ficamos juntos por cerca de 2 anos e meio. Quando estávamos namorando e noivos, ele era educado, doce, carinhoso e muito amoroso. Tinha maneiras e nos divertíamos muito juntos, indo em aventuras, encontros e por aí vai. Sinto que, ao longo dos anos do nosso casamento, todas essas coisas foram por água abaixo. Na verdade, sinto que ele era uma pessoa completamente diferente do tempo em que namorávamos em comparação com quando nos casamos. Se eu soubesse o que sei agora sobre ele e quem ele é como pessoa, nunca teria me casado com ele. Ele não é um cara horrível, apenas alguém com quem eu não teria me casado. Ele me diz que meus padrões e expectativas são ridículos e muito altos, e ninguém poderia alcançá-los, mas eu também fui criada dessa forma e sei que tipo de pessoa eu quero passar o resto da minha vida. Quando começamos a namorar, descobri que ele mascava tabaco. Ele escondeu isso de mim, mas eu encontrei em uma das gavetas da cozinha. Eu disse a ele que era nojento, que sou totalmente contra, e não ficaria com alguém que fizesse isso. Ele quis parar, então se esforçou para parar, e conseguiu, supostamente. Descobri cerca de 1 ano e meio atrás que ele voltou a fazer isso. Ele disse que estava estressado, me culpou, e fazia isso há alguns meses, quem sabe se ele estava me dizendo a verdade ou não, mas foi pego de novo. Ele continua me dizendo que está tentando parar, mas continua sendo pego. Nossa filha de 2 anos acabou de encontrar um recipiente que ele estava escondendo de mim, e fiquei furiosa. Eu disse a ele que, se ele não tem intenção de parar, gostaria que ele parasse de mentir dizendo que está tentando. Ele não está e não pretende, mas me diz que está tentando, já que sabe que eu não quero ficar com alguém que faz isso. E, como ele tem escondido as coisas no banheiro, agora tudo faz sentido de porque ele vai ao banheiro de 3 a 4 vezes por dia por 15 a 20 minutos cada vez. E tenho quase certeza de que ele também está olhando pornografia durante esses longos períodos no banheiro, pois ouvi ele conversando com um amigo que ele olha isso diariamente. Ele não tem maneiras e, em geral, é uma pessoa muito nojenta, arrota repetidamente, estou falando inúmeras vezes a cada hora, peida, cospe, limpa a garganta, não cobre a boca quando tosse ou espirra, come de boca aberta, e a lista continua. Ele culpa a mãe dele por não se importar em ensiná-lo e a seus irmãos maneiras. Eu chamo de besteira porque, antes de nos casarmos, ele se controlava e tinha maneiras. Ficou tão ruim que eu não o acho mais atraente. Quando eu tentei falar com ele sobre meu trabalho, ele me disse para ir direto ao ponto ou então fica distraído com o telefone e não se importa em ouvir sobre o que está acontecendo no meu trabalho, então eu simplesmente não conto mais a ele. E ele parece não se importar, porque nem pergunta como foi o meu dia. Em 5 anos de casamento, ele só me deu um presente. Foi no Natal há 2 anos, e só porque eu pedi especificamente por esse aspirador. No meu aniversário de 40 anos, ele assinou o cartão às 23h30, jogou $100 dentro e me deu quando eu estava na cama e meio adormecida às 23h31. No dia seguinte, eu disse a ele que isso machucou meus sentimentos, pois ele não fez nenhum esforço e nunca me dá nada para aniversários, Natal, aniversários, etc., quando eu coloco muito pensamento e esforço para ele e nossos filhos. Ele disse que eu era ingrata, pegou o cartão e os $100 de volta, e disse que eu sou impossível de agradar. Em geral, quando eu digo a ele que estou magoada com algo que ele fez ou disse, ou que algo está me incomodando, ele me diz que sou muito sensível ou vai mudar a culpa e começar a apontar o dedo para mim.
Eu digo a ele que ele não assume a responsabilidade por suas ações, e ele apenas para de falar ou me culpa por algo irrelevante. Ele continuamente ignora meus sentimentos e não se importa que o que ele diz ou faz me incomoda ou machuca meus sentimentos. Ele tem o hábito de implicar comigo e zombar de mim a ponto de ser muito rude comigo. Ele admitiu que, quando cresceu, era um grande valentão e se sente mal por isso, mas sinto que essa é a maneira dele de tentar se conectar comigo, mas de uma maneira negativa. Ele faz o mesmo com a mãe dele. Deixo claro para ele que isso me afasta porque ele é um valentão comigo, mas o comportamento não está mudando. E se eu pergunto a ele algo ou digo algo que precisa de uma resposta e ele não quer admitir a culpa ou me dizer a verdade, ele simplesmente fica ali parado e me encara. Ele não diz absolutamente nada porque não quer admitir que estava errado ou me dizer a verdade. Então ele vai embora. Eu odeio isso. Ele não tem nenhum senso de tempo ou gerenciamento de tempo. Ele tem uma pré-adolescente de um casamento anterior. Nos dias em que a temos, ela está repetidamente atrasada para a escola, treinos esportivos, jogos, etc., porque ele não consegue sair da cama. Neste fim de semana, nos 2 jogos matinais ela chegou atrasada para o aquecimento porque ele ficou adiando o alarme e acordou 15 minutos antes de saírem. Ele culpou a filha dele por não ser rápida o suficiente, em vez de assumir a responsabilidade por não conseguir levantar quando o alarme toca pela primeira vez. Ele faz isso também para o trabalho. Além disso, ele pedirá à filha que se arrume para dormir. 45 minutos depois ela ainda está acordada porque ele não estava prestando atenção ou estava muito distraído com o telefone. Ele se atrasa para tudo. Nos dias em que ele não está trabalhando, ele prefere ficar deitado o dia todo e brincar no telefone. Nada é feito além de um dia por mês em que ele tem alguma motivação, geralmente a partir das 15 horas desse dia. E se eu não fizer, nada é feito ou tenho que ficar cobrando ele por semanas para fazer algo, por exemplo, pagar as contas médicas, renovar o registro da caminhonete, dar banho em uma das crianças para que elas vão para a cama na hora, etc. Eu pareço lidar com todas as contas, finanças, horários, consultas, registros e inscrições para escola, esportes, creche, e a lista continua. A falta de organização dele ou a falta dela me mata. Ele não limpa, a ponto de eu não conseguir acompanhar mais com 2 filhos pequenos, então contratei uma faxineira. Sempre que ele termina de usar alguma coisa, ele a deixa onde a usou pela última vez. Nada é guardado onde deveria, a menos que eu faça isso sozinha. Eu peço a ele para guardar algo, e se pertence à garagem, ele apenas coloca em uma pilha perto da porta da garagem. Se pertence ao andar de cima, ele simplesmente o coloca no topo das escadas em vez de guardar. A área do escritório dele está cheia de pilhas e pilhas de papéis e coisas de trabalho. Eu mandei construir um escritório personalizado para ele tentar mantê-lo organizado, e é um desastre. Se ele descarrega a lava-louças, metade dos itens simplesmente fica no balcão em lugares aleatórios. Nada é guardado onde deveria, a menos que eu faça isso. Até suas roupas limpas ficam em uma cesta de roupa suja por 3 semanas, a menos que eu as guarde. Ele cuida do gramado uma vez por semana e cozinha o jantar cerca de 3 vezes por semana, mas se eu não agradecer e mostrar muita apreciação, ele fica irritado. Mas, por outro lado, eu nunca recebo agradecimentos ou qualquer apreciação por tudo o que faço, porque é apenas esperado de mim. Infelizmente, ele também não é um pai muito envolvido. Eu realmente pensei que ele seria um ótimo pai. Sim, alguns dias ele é um pouco mais envolvido e prestativo, mas ele prefere deixar a filha pré-adolescente jogar no telefone o tempo todo que ela está conosco, em vez de fazer algo com ela. Ela passa em média 5 a 6 horas durante a semana escolar e 7 a 8 horas de sexta a domingo no telefone, e é a mesma coisa na casa da mãe dela. Eu peço a ele para levar nossos pequenos para brincar lá fora, para o parque, ou para uma caminhada. Ele me diz que não está com vontade ou que fará em 1 minuto e, 90% das vezes, ele nunca faz. Já tentei dizer a ele que ele não está construindo um bom relacionamento com os filhos. O comportamento dele muda por um dia e depois volta ao normal, deitado pela casa e brincando no telefone. Quando começamos a namorar, íamos em aventuras, passeios de um dia, trilhas, à praia, onde quer que fosse, todo fim de semana. Agora não fazemos quase nada, a menos que eu faça isso sozinha com os 2 pequenos. E ele foi ótimo no primeiro mês depois que ambos os pequenos nasceram, muito prestativo e apoiador. Ele nunca se levantou no meio da noite para nenhum dos pequenos, e ter 2 menores de 2 anos é difícil. Ele me diz que não os ouve para acordá-lo, mas eu já tentei e ele simplesmente volta a dormir. Estou meio cansada de tudo. Sinto que ele não está nem aí e não quer fazer nenhum esforço com os filhos, nosso relacionamento ou se melhorar. Também não quero lidar com isso pelo resto da minha vida. E se eu disser alguma coisa a ele, ele me diz que estou o incomodando e ou ele se fecha e vai embora ou começa a me culpar por algo.
Ele admitiu que me ignora também porque não se importa e não quer ouvir. Se eu soubesse que essas eram as verdadeiras cores dele, nunca teria me casado com ele. Mas também sinto que não é tão ruim assim para pedir o divórcio, mas estou começando a considerar isso. Eu realmente não quero dividir a guarda com ele por causa de como ele é, e não quero deixar de ver meus filhos. Você disse que não teria se casado com ele. Parece que pela sua descrição dele, ele também não se importa em se casar com você. Palavras famosas da doutora Laura. Você quer passar o resto de seus dias entre o agora e a morte assim? Faça uma escolha e viva em paz de qualquer maneira. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.